Enoque, ele tinha mulher e tinha filhos. E aí um dos filhos de Enoque foi um homem que viveu mais tempo, Matusalém, 1969 anos. A Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. E a palavra de Deus aqui não fala, mas em Hebreus fala que pela fé nós foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado. Ele tinha filhos e filhas e mulher, e devia ter muitos amigos também. Eles procuraram Enoque, mas ele não foi achado. Há uma promessa também para você. Para cada um de nós. Que nós seremos trasladados. Essa promessa vai encher o nosso coração de muitas alegrias. Amém? Eu não quero que a gente abra a mão das coisas, não. Deus quer que nós fixemos o nosso coração nas suas promessas, não para esse tempo, mas para a eternidade. A qualquer momento nós podemos ser tomados por cima da nossa cabeça. Provavelmente, Enoque andou 300 anos com Deus, você sabe? Não, né? Provavelmente ele deve ter acumulado bens, riquezas. E por ser um homem que andava com Deus, ele devia amar a sua esposa. Os irmãos concordam comigo? Ou você acha que ele não amava a esposa? Devia amar seus filhos. Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós amamos o nosso próximo. Seja ele quem for. Mas principalmente os domésticos da fé, aqueles que estão mais acerca de nós. E Deus tomou Enoque um dia X lá, ele voltou para casa. Quem sabe ele foi na cafeteria tomar um cafezinho com seus amigos, quem sabe ele foi bater aquele papo, quem sabe ele foi levar aquelas conversas do alto que ele sempre devia fazer com seus amigos. Quem sabe ele fez um discurso de coisas dos céus naquela oportunidade. E eles ficaram apreensivos, então saíram a procurar por Enoque, mas ele não foi achado. Vai ter um dia, esse dia está chegando, em que pessoas há que hão de procurar por mim e por você, se Jesus vier na nossa geração, arrebatar a igreja. Ou se nós já tivermos ido ao encontro, muitas pessoas vão de procurar os eleitos de Deus, mas eles não vão achá-los. Eu creio que a nossa geração, toda a evidência aponta. Eu quero falar hoje sobre o dever que o líder tem de cultivar a expectativa do cumprimento profético. Nós vamos fazer umas abordagens aqui, algumas coisas no livro do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, do profeta Zacarias, do profeta Paulo, João, enfim. Mas eu gostaria que, de toda a sua atenção, em tudo que for dito aqui, ele seja voltado também para você. Não está entendendo? Eu creio que Deus falou com muitas coisas com Enoque. Então não tem obrigação de dizer para mim, para você, o que foi que ele conversou com Enoque. Nós conversamos muitas coisas uns com os outros, não é verdade? Nem tudo aquilo que eu converso com a irmã, eu falo com o irmão. Nem tudo que eu converso com a irmã, ou que eu converso com a minha esposa, ou que a minha esposa conversa com você, depois que a minha esposa conversa com o irmão, eu nunca vou saber o que ela pensa. E nós respeitamos isso. É verdade? E assim também, Deus não está obrigado a falar conosco tudo aquilo que ele falou com Enoque. Mas por certo, Deus falou da cidade do futuro, da Nova Jerusalém. Deus falou dos novos céus. Deus falou de nova terra. Deus falou de coisas muito grandiosas com Enoque. E ele conta
conquistou o coração de Enoque. A Bíblia não dá relatórios que Enoque era um grande fazendeiro, era um grande comerciante, era um homem de grandes realizações, de grandes empreendimentos, que era um empreendedor de sucesso. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Palavra maravilhosa, parece. Andar com Deus hoje parece uma coisa tão pobre, tão mesquinha, tão sem valor, porque são pouquíssimas as pessoas que verdadeiramente querem andar com Deus. Mas só tem uma coisa em todo o universo, no céu, na terra, debaixo da terra, que dá lucro a qualquer criatura, é andar com Deus. Então nós vamos ver algumas coisas sobre a importância de cultivar o cumprimento da palavra profética. Sobretudo nós temos o encargo, né, de falar, né, sobre o ano aceitável. Mas falar também do dia da justiça, do juízo de Deus que virá sobre as nações. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Né? Nós tivemos no domingo a pregação e a morte é um inimigo, sim, mas vencido. É um inimigo derrotado. Ainda vai chegar na experiência da nova criatura, né, o fato de que a morte é página virada. Amém? Por enquanto ainda temos que enfrentá-la. Né? Louvado seja Deus. Mas não foi achado, porque Deus o trasladaram. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Ele não tinha testemunho dos homens, tinha testemunho de Deus. O viver de Noé agradou a Deus. Que o seu viver possa alcançar um testemunho que agrade o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus e Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, nós queremos pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. O Senhor venha despertar-nos, o Deus, para cultivarmos a expectativa do cumprimento profético. Então deixe que o nosso coração esteja posto embaixo, na terra. O salmista diz: eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E não é apenas socorro nas coisas transitórias. Nós seremos totalmente socorridos quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Então Ele venha suprir o nosso coração e fortificá-lo com a graça que está no Cristo em ressurreição. Despedace pela unção todo jugo, todo poder opressor, toda a força das trevas se levanta para magoar os santos. Os santos do Altíssimo trabalhem em nós alegria, gozo, esperança, Pai. Dura coisa é não ter esperança, mas Jesus Cristo é a esperança nossa. Então nós estamos esperando, meu Pai, comprar mais um pé de couve, ou comer numa churrascaria o bezerro cevado. Nós estamos esperando os anéis de brilhantes, nós não estamos esperando, meu Pai, as mansões, nós esperamos duplex, triplex. Se essas coisas vierem, bem está. Mas elas não são a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós não somos hipócritas, Pai, dizer que nós não queremos. E a Tua palavra diz que o Senhor tem preparado para os seus o melhor dessa terra. Mas nós não corremos atrás do melhor dessa terra. Nós estamos esperando aquele que está no céu, assentado à destra da majestade. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem. Nesse nome que nós oramos, que nós esperamos, que nós descansamos. Esse nome é a nossa comida, a nossa bebida, é o nosso calçado, é a nossa vestimenta, é o nosso sustento, é o pão vivo, é a água da vida. Então, Senhor, receba a igreja, o louvor e a adoração. Amém. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vou ler a
até o versículo 8. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Preste atenção, irmão, nessas palavras. Deus tira todo o sustento de pão e de água. A Bíblia diz que todo homem trabalha tendo vento. Não trabalhamos para ter isso, para ter aquilo, não. Nós trabalhamos para comer e beber. Pode tirar todas as coisas nossas. Isaías 3. Mas não nos tira comida, porque o nosso viver está naquilo que nós comemos e que nós bebemos. Será tirado todo o sustento de pão e todo o sustento de água. 2. O valente, o guerreiro e o juiz, e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitado, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser: da casa de teu pai tu tens roupa, sê nosso príncipe, torna sobre nós o teu governo, e toma sobre o teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem vestes alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Que texto horrível da palavra de Deus. Esse texto revela que o que o Senhor fará com uma nação que despreza a sua palavra e a sua obra. Às vezes nós ficamos indignados porque as pessoas não nos acolhem, não nos respeitam, não recebem a palavra de Deus, zombam da congregação do santo, blasfemam, caluniam, mas o Senhor Jesus Cristo diz: vós estáis julgados pelas palavras que eu vos tenho dito. Nós vamos colocar, por isso que Jesus diz: dai de mão a ira. Não fique encolerizado, nem irado, nem enraivecido por nada e contra ninguém. Porque o Senhor diz: minha ira, minha vingança, eu recompensarei. E Deus não vai agir, Deus não vai agora mover-se naquela situação ou circunstância. Já está escrito o que Deus fará com aquelas pessoas que renunciam à sua palavra, que renunciam à sua obra. E aqui, desse versículo, desse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, o Senhor retira a sua bênção, enquanto os homens o desafiam. Se um homem contende com o outro, Deus pode intervir e mediar a questão. Mas se o homem contender com Deus, quem poderá mediar? E nós muitas vezes, irmãos, temos sido vítimas, digamos assim, de pessoas que contendem com o Senhor. Todo mundo que contende com você, contende com o Senhor. Todo mundo que guarda a sua palavra, quando você fala da parte de Deus, pelo Espírito Santo, segundo a Escritura, guarda a palavra de Deus. Por isso a palavra diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa palavra, ele falava num contexto em que os carros de cargas eram tracionados por bois. E tinha boi que ele era rebelde. Então o carreiro chegava nele, um aguilhão, chegava um ferrão nele. O candeeiro ia à frente, uma vara para dar luz ao boi, ou à junta de bois, ou às juntas de bois. E tinha boi que, além de não querer o serviço, ainda recalcitrava contra a disciplina e dava coices na ponta do ferro. Dava chifrada, mas o carreiro
E ele não tinha alternativa, ele estava preso ali na canga, ele estava no canzil, ele estava ali naquela cangalha e ele tinha, o mais que ele tinha que fazer era dar conta do seu serviço. E a palavra diz, dura coisa é recalcitrar. Não é contra o aguilhão num carreiro, não. É recalcitrar contra o aguilhão de Deus. Contra a palavra de Deus, contra o juízo de Deus. No primeiro versículo nós lemos que o Senhor tira o sustento da vida. O sujeito pode tirar nossa roupa, nosso carro, nossa mulher, nosso filho, nosso marido, pode tirar toda a nossa riqueza, mas nós não continuamos vivendo, não é verdade? Mas se tirar o nosso pão, se tirar a nossa água, é sepultura. E a Bíblia diz aqui, porque eis que o Senhor dos exércitos, a irmã gosta muito dessa expressão, o Senhor dos exércitos, tá, vamos ver o que significa essa palavra. Senhor dos exércitos, Senhor, Jeová, mas quando você vê essa palavra Senhor dos exércitos, você vai ver que Deus levanta com a sua autoridade divina para executar o seu juízo. Eu não quero encontrar com o Senhor dos exércitos. Quero encontrar com o Zebulu, com a Adonai, quero encontrar com o Rafá. É tudo em misericórdia, mas encontrar com o Senhor dos exércitos é aquele que traz na mão a espada, a sacalada, afiada dos dois lados da lâmina. Então diz aqui, porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. A palavra de Deus diz que os braços eternos do Senhor é o nosso apoio, o nosso amparo. Abaixo de nós estão os braços eternos de Deus. Agora imagine se Deus tira a sua mão, tira o seu braço, para onde iremos nós? E Deus tira, então, nós vamos ver o que acontece com Jerusalém, com Judá, o que vai acontecer com as nações rebeldes, o que vai acontecer também com a cristandade, é apostatado da fé. Versículo 2, o Senhor retira as autoridades responsáveis, o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho. Esse adivinho aqui era o vidente, era a pessoa que tinha a palavra de Deus, era quando o rei mandou chamar Daniel, é porque ele não sabia falar da linguagem, né, de Deus. Ele achou que ele era um astrólogo, que ele era um feiticeiro, que ele era um vidente, qualquer. Diz que ele tinha o espírito dos deuses. Não, ele tinha unção de Deus, ele tinha o espírito do Senhor Deus. Então essas pessoas vão ser retiradas. O juiz, o profeta, o ancião, o capitão 50 será tirado. Imagine uma nação, uma cidade, um estado sem essas autoridades. Já pensou a cidade sem prefeito? Uma cidade sem juiz? Uma cidade sem a magistratura, sem vereadores, um estado sem deputado, sem governador, um país sem presidente, ou sem rei, ou sem imperador, sem exército, sem polícia militar, sem corpo de bombeiros, sem homens valentes, sem pessoas que verdadeiramente confrontam o mal, confrontam as gangues. Tem homem valente, não tem? Às vezes eu entro no Facebook, eu estou dando umas erradinhas ali, tem gente ousada que posta cada coisa no Facebook, expõe a sua própria cabeça. Não é possível essas pessoas verdadeiramente, pessoas que mandam mensagem para o presidente, mandam para Dilma, vai, etc, etc. Então vai ser tirado essas pessoas. Se tira o valente, vem os covardes, vem os medrosos, vem os tímidos. O guerreiro, aquelas pessoas que fazem as guerras do Senhor, que se interessam pela causa dos necessitados. Não é verdade? Nesse momento nós estamos aqui, ó, quantos policiais militares estão fazendo a segurança dessa cidade? Quantos estão lá na rua? Quantos estão nos quartéis traçando os planos de defesa, as estratégias? Ah, está lá o exército, está lá a marinha aeronáutica. A gente acha que são gente vagabunda, não são vagabundos. Graças a Deus que a nação não tem necessitado, não tem precisado que esses guerreiros entrem em ação. Mas o que traz uma certa paz, um certo conforto, é saber que esses guerreiros,
tem essas autoridades que podem tomar a causa do povo, a ordem, a justiça e a lei. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai tirar isso. O capitão 50, o respeitado, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador, o perito. Fala das lideranças espirituais, das pessoas que cuidam da alma, da mente, do espírito, das famílias. Quando o homem rebela-se contra Deus, o Senhor retira também os entendidos. Tem gente entendida, não tem? A palavra fala: dar-lhes meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Já pensou? Uma cidade governada por uma criança, por um menino, uma pessoa irresponsável. Não que ele seja mau, mas ele não tem conhecimento, ele não tem estrutura, ele não tem bagagem para governar. Muitas pessoas às vezes aspiram às governanças, ser vereador, ser deputado. Você acha que é qualquer pessoa que pode chegar lá só porque teve a quantidade de votos? Nós tivemos recentemente uma eleição aí de pessoas menos recomendáveis possível. Estão lá, mas o que eles estão fazendo? E tudo é um prenúncio de que aquelas cadeiras no futuro vão ser ocupadas só. Meninos, não fala apenas na idade, é meninos também na mente, na maneira de pensar, na maneira de agir, nas cogitações, nas bordaduras dos seus próprios corações. E o Senhor também retirará os homens de respeito entre o povo, oprime uns aos outros, cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Amém? As pessoas maduras, pessoas experientes, serão confrontadas por meninos. E o nobre será preterido pelo vil. A gente vê aí muitas vezes, nós estamos vendo esse negócio do mensalão no Brasil, por exemplo. Imagine só uma nação governada só por mensaleiros. Imagine uma instituição só por pessoas corruptas, um Congresso, um Senado, um Supremo, só por pessoas desqualificadas, seria um caos. Mas esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar. E nós precisamos cultivar, irmãos, o cumprimento profético. Deus está falando isso? Porque será, no grego lá, diz que, lá em Tessalonicenses, capítulo 2, fala que o governo do anticristo será o governo da anomia, é o governo do desgoverno. E Deus vela por sua palavra, faz executá-la. Sim ou não? Então não adianta, não pode se levantar, não, isso aqui pode. Existem pessoas íntegras, ainda existem pessoas íntegras. Mas as pessoas íntegras, esses homens corretos, esses homens sérios, esses homens tementes a Deus, esses homens que velam pela justiça, serão depostos. Os meninos, os nobres serão substituídos por pessoas vis. Então, o que Deus está querendo? Deus está querendo que nós voltemos o nosso coração para a sua palavra, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pelas consolações das Escrituras nós tivéssemos esperança. A palavra, se for se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então há um processo multiplicativo da iniquidade, porque a palavra de Deus ela precisa ser cumprida. Vocês vão estar entendendo? Então nós passamos por tantos atos de injustiça, tanta desigualdade, tanta ignomínia, e às vezes nós queremos nos levantar contra isso. Nós não queremos concordar contra isso, mas é debalde lutar contra a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus, pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Ele não colocou Adão ali para atrapalhar, não. Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele não tinha ferramenta, tinha enxada, tinha picareta, tinha arado, tinha adubo. Não. Deus colocou Adão ali para guardar, ou seja, foi para curtir, para curtir aquelas delícias, para cultivar. Cultivar é a presença de Deus. É quando você passa por nós cantamos um cântico agora aqui, viu? Da edição da geração, que o Senhor é mais, os montes são lindos, os mares são lindos, as praças, as crianças, eu fico olhando as crianças, como eu gosto de criança. A inocência, tem aquelas maneiras delas ser tão autênticas, não é verdade? As crianças têm capacidade de ficar iradas uma com a outra e dar um bufetão na outra.
não é verdade? Ou xingar, ou tomar uma coisa da outra assim, mas ela tem a capacidade também de reatar vínculos e esquecer completamente aquilo que aconteceu no minuto passado. Eu acho lindo a criança, eu acho lindo os jardins, não é verdade? Então, a gente vai vendo essas coisas também. E Deus colocou Adão para curtir o jardim do Éden. Curtir os peixes, um tigre tão bonito, né? Um elefante, um cachorro, todo mundo cachorro, gosta de gato, gosta de peixinho de aquário, não é verdade? Então, Deus não botou Adão para trabalhar, para suar. Suar vem depois do pecado, com o suor do seu rosto. Não tinha suor antes, tinha? Não merece o teu pão. Entre espinhos, cardos e avós. Antes, Deus botou o homem no lugar só para ele desfrutar de tudo que Deus criou e colocou na mão de Adão. Então a intenção de Deus não era que Adão trabalhasse, se fadigasse. Mas os tempos estão chegando, será tempo de fadiga, será tempo de fome e sede. Mas não só de pão, aqui fala que vai chegar um tempo em que Deus vai tirar o sustento de pão e o sustento de água. Os homens vão atravessar de mar a mar, com fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir quem lhes explique, quem lhes ensina a palavra de Deus. O Senhor Deus vai retirar também a capacidade de ajuda, o amor, a fraternidade. Essas coisas ainda estão se tornando escassas, mas ainda existe muita solidariedade, existe muito amor, muito carinho, não é verdade? Os motivos não vamos entrar no mérito dos motivos, mas isso também vai cessar. Quando alguém chegar a seu irmão e lhe disser: na casa de teu pai tu tens roupa, versículo 6, ser nosso príncipe e toma sobre o teu governo esta ruína. Naquele dia, levantareis a sua voz dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me conhece por príncipe do povo. As pessoas não vão estar preocupadas com a nudez do outro, com a fome do outro. E nós estamos já, esses dias, nós já podemos perceber isso em muitos lugares. Existem corações ainda amorosos, mas tem corações muito endurecidos. Pessoas que se fecham na necessidade do outro, a causa do próximo, pessoas que não têm compaixão. E ele não quer nem governar. Ele prefere nem governar sobre aquela pessoa para não ter que ajudar aquela pessoa. E diz que o Senhor vê. O Senhor vê. Faz que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. O Senhor dos exércitos, é o nome da autoridade suprema que julgará todas as coisas por meio da sua palavra. E essa palavra Senhor dos exércitos revela a intervenção judicial de Deus. Deus aí não é Deus com misericórdia, não é Deus com amor. A palavra diz que o juiz será sem misericórdia, mas o juízo será com justiça. Não é verdade? O juiz, por exemplo, ele pode não amar o criminoso, a pessoa que está, o réu. Mas se ele for justo, o réu, se for culpado, ele vai sair dali condenado. Mas se o réu for inocente, ele será absolvido. Então, agora o juiz não pode julgar segundo o seu coração. O juiz julga segundo a lei, segundo a reta justiça. Então Deus também vai exercer o seu julgamento com justiça. Justiça e verdade vão adiante dele. O seu trono, né, está firmado nesses pilares. Ele é o Senhor soberano, dono de tudo, o Todo-Poderoso. A profecia de Isaías 3 cumprir-se-á futuramente, mas ela já se cumpriu quando Nabucodonosor, em 586 a.C., entrou em Judá, entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, quebrou as portas da cidade, derrubou as muralhas da cidade, queimou o templo de Deus, levou todos os utensílios da casa de Deus e colocou na casa do seu Deus em Sinear, na Babilônia. Na época
de Tito, no ano 70 da nossa era, 70 do ano domínio, 70 depois de Cristo, após a restauração de Jerusalém, Jerusalém foi totalmente destruída. Os judeus foram mortos aos milhares diariamente. E eles foram deportados por todas as nações. Foi em 1948 que acontece o êxodo judaico novamente. Eles retornam de todas as nações para o novo Estado de Israel. E Deus tem falado que ainda virá a angústia de Jacó em Jeremias 30, que virá a grande tribulação, mas Deus também tem predito para nós que haverá o arrebatamento da igreja. Às vezes nós achamos que está demorando, é verdade, nós achamos que está demorando, mas a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Quantos anos você está andando com Deus? Eu creio que Enoque nunca reclamou. A Bíblia não diz que Deus dava comida, bebida, tudo assim, né? Enoque, esse homem trabalhava, tinha filhos e filhas, devia ter como nossos problemas, dificuldade eu não tinha. Mulher também, mulher dá muito trabalho. Mulher dá muito prazer, mas mulher dá muito trabalho. O homem também dá muito prazer, mas o homem também dá muito trabalho. Então, Enoque devia ter muitas atividades, mas ele preferiu andar com Deus, cuidar das suas coisas, do seu negócio, da sua família, da sua mulher, dos seus filhos, segundo o ponto de vista de Deus. E ele não cobrava nada de Deus. Pastor, quando é que vai? Ele simplesmente resolveu cultivar aquelas palavras que Deus. Olha, quanto tempo nós estamos andando juntos? Quantas palavras vocês já disseram para mim? Quantas palavras boas? Quantos momentos aprazíveis eu já passei com os irmãos, na presença dos irmãos? Quantos momentos felizes nós já tivemos juntos? Quantos momentos felizes que você tem com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho? Dificuldades também faz parte. Tem gente que não quer ter problema, mas os problemas fazem parte da nossa existência. Porque como seria o júbilo da vida? Se fosse tudo assim, conforme a gente enfiasse o dedinho, igual as pessoas vão no caixa eletrônico ali, precisa de 5 mil, aperta ali e sai 5 mil. Não! O irmão até postou no Facebook lá, que ele chegou lá e falou com o cliente, viu aquele monte de dinheiro, o carro forte chegando, e falou assim, mas quanto dinheiro? Tem esse bolo que está chegando aí, mas o gerente falou para ele, isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Então quantas vezes a gente vê dinheiro, a gente vê notícia de dinheiro, mas não está na nossa conta. Mas nós não podemos colocar o nosso coração lá. Nós temos que continuar andando com Deus. Quantas pessoas têm muito dinheiro aí e não andam com Deus? Não sabe o nome do Senhor. Não sabe de onde vieram, o que estão fazendo, nem para onde vão. Eu sei que todo dia quando você deita, quando você acorda, o seu coração tem paz, não tem? Em paz eu deitarei e dormirei. Diz que o ímpio não dorme. Agora diz que o pobre quer coma, quer não come e dorme. Tem quantas pessoas aí que o pãozinho dele é meio escasso, ele deita e dorme. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não dinheiro, o dinheiro não sustenta ninguém. O guarda-costas não protege ninguém. Então, por que eu estou falando essas palavras? Porque Deus tem preparado algo para nós. Domingo eu falei uma palavra no passado, terça-feira, Jesus falou assim, vamos preparar um lugar. Depois eu li um pedacinho de Apocalipse 21. Tem algo que Deus tem preparado para nós. Mas eu estou precisando agora disso. Não, a sua necessidade é disso nem aquilo. Deus é a sua necessidade. Deus é a minha necessidade. Eu não preciso nem disso, eu preciso de Jesus. Não estão entendendo o que a palavra profética? Então nós também precisamos cultivar hoje o cumprimento da palavra profética. O irmão leu aqui Mateus 6, 25 e 26, casado não se venda, e Deus todo dia os alimenta. Por que Deus colocou isso aí na palavra dele? Quem vale mais, um pardal ou você? E se Deus cuida do pardal? Mas o pardal, ele espera inteiramente em Deus. O pardal, desde que foi criado,
o pardal vive da mesma maneira como Deus o criou. E assim Deus fez o homem. Deus fez um homem simples, mas nós buscamos para nós muitas invenções. São as invenções que trazem transtorno. Louvado seja Deus. A profecia de Isaías, então, já cumpriu-se 2 vezes na vida de Jerusalém. O Nabucodonosor e um Tito, dentro do Império Romano. Mas vai repetir-se. Porque ele veio para que era seu e os seus não o receberam. Ele veio, se nós não virmos perdidos da casa de Israel. E até hoje o judeu não aceita Jesus. Então eles vão ter que passar ainda por um crivo. Por isso não adianta a gente tentar ganhar judeu para Jesus. Nós temos que amar, orar por Israel, orar para a descendência de Abraão, orar pela cidade de Jerusalém, mas eles serão salvos pelo próprio Senhor Jesus. Quando eles virem nas mãos de Jesus, quando eles pisaram muitas oliveiras, os judeus olharão para eles, até naqueles que os traspassaram, e eles perguntarão: que sinal são estes nas tuas mãos? Ele vai dizer: estas são as marcas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. E ele chamou o próprio Judas, que era um judeu, Judas Iscariotes, de amigo. Se Judas Iscariotes eles consideravam como amigo, o que dirá dos outros judeus? Então eles vão dizer: Senhor, e ele vai dizer: meu povo. Então todo Israel, o remanescente, então será salvo. As pessoas de valor, até mesmo as pessoas espirituais, elas serão retiradas de cena. Aqui a palavra de Deus fala: naquele dia se levantará este a sua voz dizendo: não sou mestre, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Então o que Deus vai fazer? O Senhor Deus vai tirar os homens e as mulheres de valor da terra. Hoje eles têm por escolha do mundo. Hoje eles, um cachorro e um crente. Tu viu, eu passei ali, eles estão fazendo até bazar para os animais. Tanta preocupação. O ser humano tem valor quase nenhum diante das feras. A igreja então nem se fala. Mas quando Deus tirar a igreja, que é a luz do mundo, grandes trevas virão sobre toda a face da terra. E os homens então sentirão saudade de nós. As pessoas manhosas, caprichosas, infantis, incrédulas, perversas, dessas de coração, elas vão ocupar os lugares de honra e de poder. É um tipo do anticristo. Os infantis, os meninos, as crianças, como nós já lemos. Depois dessa profecia de Isaías 3, todos os reis que reinaram sobre Judá eram meninos. Eram pessoas sem a menor capacidade para reinar, para governar uma nação. Manassés começou a reinar com 12 anos. Segundo Reis 21, versículo 1. O que foi que Manassés fez? Botou um ídolo dentro da casa de Deus. Nabucodonosor era ímpio. Foi lá, roubou, levou as coisas. Mas Manassés não, Manassés era filho de Jacó, era descendente, conhecia a lei, mas era irreverente. Ele fez o papel do anticristo, que vai sentar-se na cadeira de Deus, querendo parecer ser Deus. E vai exigir que todos o adorem. E então será a quebra do pacto que ele fez com muitos, lá em Daniel 9, e no meio da semana ele vai romper. Depois, Amon começou a reinar com 21 anos, segundo Reis 21, versículo 9. Josias começou a reinar com 8 anos, segundo Reis 22, versículo 1. Joacás começou a reinar com 23 anos, segundo Reis 23, 31. Jeoaquim começou a reinar com 23 anos, segundo Reis 23, 26. Joaquim começou a reinar com 18 anos, segundo Reis 24, 8. E Zedequias começou a reinar com 12 anos, segundo Reis 24 e 18. Você entendeu por que Nabucodonosor teve que ir lá? Porque eram meninos, eram pessoas que não tinham experiência nenhuma para governar uma nação.
pode um menino de 12 anos governar uma cidade igual a gente faz? Com a complexidade que tem uma cidade do porte nossa. Já pensou um menino de 12 anos lá dando ordem lá para o reitor? Sentando na mesa com o juiz, com o magistrado, sentando na mesa com o general, com o coronel de polícia para resolver os problemas de segurança e de educação. Mas a própria palavra de Deus diz: darei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Aqui fala também do anticristo. O anticristo não será menino na idade. O anticristo será menino nas suas atitudes, será um moleque, será um vadio, será um perverso. E Deus está dizendo essas palavras para nós nos escaparmos disso, para nós cultivarmos a palavra profética, porque isso vai repetir-se. E se você olhar com bastante atenção para as autoridades, nós ficamos assim. Eu estava vendo lá um programa lá da Itália, nossa pai, a gente fica olhando assim, aquelas autoridades totalmente envolvidas com coisas, são meninos. Louvado seja o nome do Senhor. A maturidade judaica ela era a partir de 30 anos. Por isso os judeus da época de Jesus várias vezes vieram fazer o reino. Jesus não permitiu. Jesus, quando ele começou o seu ministério, a palavra de Deus diz que ele foi batizado e a palavra exclui que ele tinha cerca de 30 anos, não fala isso? Porque Jesus com 12 anos, ele discutia com os líderes. Porque aqueles líderes eram meninos. E aquele menino não era menino, aquele menino era o próprio Deus. Mas por que ele só aparece depois de 30 anos? Por causa do princípio da palavra de Deus. Deus não podia dizer que ia dar menino e agora colocou um rei menino, um rei de 12 anos. Não fazia sentido. Mas ele não aceitou ser feito rei como o povo de Israel pediu a Samuel um rei. Saul era um rei que os homens pediram, um homem chamado Samuel ungiu sobre eles. Agora Davi foi ungido rei com 14, mas assentou no trono com 30. E reinou 40 anos e morreu com 70 anos. A palavra de Deus é muito bonita. Se nós observarmos, e nós podemos ver que está chegando o tempo da consumação dos desígnios de Deus. Deus quer que você cultive o cumprimento da profecia, porque ela diz respeito a você. Eu não quero que você fique amargurado, fique entristecido, que você concentre nas coisas passageiras. Domingo, a pastora estava pregando aqui, e ela falava que nós temos ocupado muito das coisas terrenais, das coisas temporais, ao invés de nos ocuparmos das coisas eternas. Isso tem trazido para nós uma fadiga muito grande e perdas no futuro. Então nós devemos olhar para a Escritura, O Senhor se levantará em breve para julgar as nações, para julgar Israel e para julgar a cristandade apóstata. O Senhor Deus é testemunha contra os homens, contra os incrédulos, contra Israel e contra a igreja apóstata. O Senhor Deus diz que o juízo, meu juízo, Jesus falando, começa pela casa de... Mas a palavra diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então o juiz de Deus não começa por mim e por você. Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica. Então nós estamos justificados. Mas tem muitas pessoas que estão na congregação e que não têm experiência de regeneração, de novo nascimento, não se tornaram filhos de Deus. Eles estão ali como simpatizantes, estão querendo ali. Por isso que tem essas igrejas aí de todos os matizes. Para todo tipo de homem, para todo tipo de mulher, cada um faz aí um Cristo à sua maneira, escreve a Bíblia conforme ele quer escrever, e enfim, eles vão unindo. Mas a Bíblia diz: ai daquele que tropeçar na rocha de pedras, e ai daquele sobre quem ela cair. Aquele que tropeçar será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Então, quanto ao outro, o que te importa? Serve tudo. Então, concentre seu coração na profecia, na palavra de Deus. E tudo que aconteceu aos judeus foi escrito para aviso nosso, para nós estarmos sintonizados. Louvado seja Deus. O Senhor testemunha também contra os incrédulos. E
contra o povo de Israel, que o judeu tenha aborrecido o bem e amado o mal. Eles falaram, tiram, e Pilatos falou, o que farei com Jesus chamado Cristo? Ele falou, crucificam. Mas ele crucificar o vosso rei? Não, nós não temos rei, senão César. Tem que escolher. Eles escolheram o anticristo. E Deus aí teve que nos presentear. A Bíblia fala, pedir e dar-se-vos, não fala? Ela caia sobre nós o sangue desse justo. Então o sangue de Jesus cairá de duas maneiras sobre eles e sobre seus filhos. Cairá de uma forma esmagadora e cairá também sobre o remanescente fiel de uma forma redentiva, mas com muita dor, com muita lágrima, com muito sofrimento, a poder no sangue de Jesus. O Senhor, desde o seu santo templo, contempla todos os moradores da terra. Por causa do pecado da humanidade e de Israel e da igreja congregação, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém será um montão em ruínas e um monte de templo, uma colina coberta de mato. Miqueias 3:12. A gente está vendo Jerusalém, as pessoas faleceu uma delas esses dias. Então, nessa semana que passou, quase 100 chefes de Estado estiveram na África do Sul para acompanhar a cerimônia oficial do sepultamento daquele homem. Foi muitíssimo importante na história da humanidade. Mas estava ali, na África, as pessoas que são responsáveis pela destruição, pelo genocídio dos africanos, quantas nações arruinadas por Cuba, arruinadas pela União Soviética, pelos Estados Unidos. Estava ali o Barack Obama, estava ali o Raul Castro, estava ali o Putin, e os soldados de Cuba, os soldados dos Estados Unidos, os soldados da União Soviética, da Rússia, da Alemanha, tudo, iam treinar os africanos a destruir africanos. E muitos africanos iam para esses países, na época do comunismo internacional, e eles estavam ali agora chorando. Então é uma hipocrisia muito grande. E a igreja precisa acordar, nós precisamos acordar, irmãos. E não basta, não há como a gente inverter isso, porque isso é um processo de Deus, por multiplicar essa iniquidade. Então estamos sentados aqueles chefes de governo, daquelas quase 60 nações africanas, tudo com aqueles chefes de Estado, inimigos da África, inimigos de Deus, inimigos da igreja de Deus, inimigos daquelas crianças que morrem a língua. Mas tudo isso está na palavra de Deus. Miqueias, no capítulo 3. Eu quero ler uma palavra para os irmãos. Poder no sangue de Jesus Cristo. Então Deus quer que nós cultivemos, irmãos. Deus quer que você coloque o seu coração na profecia. Porque esse estado de coisas, eles não perdurarão para sempre. Eis que cedo vem, Jesus fala isso, meu galardão está comigo para recompensar a cada um segundo as suas obras. A palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e iremos encontrar o Senhor dos ares. Deus quer que você cultive isso, que você guarde isso, que você não permita que a serpente entre no seu jardim e roube essa esperança sua. Deus te colocou em Cristo para que você possa cultivá-lo, para que você possa guardá-lo. A tua palavra eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Adão não guardou a palavra de Deus, não cultivou a presença de Deus, e Adão caiu. Mas Enoque guardou a palavra de Deus.